miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. O papo é um bicho voltado ao amiguinho, seja grande ou pequenininho. Papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria. Pet Papo Animal. Bom dia, amigos do Pet Papo. Obrigado pela companhia de todos vocês. Nós começamos na semana passada uma nova fase do Pet Papo. E eu vejo que vocês continuam nos acolhendo e nos acompanhando. E isso é muito importante para nós. Mais uma vez, agradeço por todo o carinho. Aproveito para lembrar que o nosso programa está disponível em nosso canal no YouTube e agora também no Spotify. Que chique, gente! Segue a gente por lá. Deixa o seu like no canal. É só pesquisar Pet Papo, o Papo Animal e seguir a gente. Nosso Pet Papo de hoje vai receber o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio de Janeiro, Vinícius Cordeiro, que está a caminho. Daqui a pouquinho está chegando aqui no nosso estúdio, o nosso estúdio próprio de podcast do Pet Papo, o Papo Animal. Sejam bem-vindos todos vocês à nossa live semanal. Gente, já nós vamos abordar os assuntos da semana, né? Vocês lembram do caso da cachorrinha Pandora? É isso aí. Ela é a cachorrinha que desapareceu em um voo da Gol em São Paulo e foi reencontrada após 45 dias de busca nas próprias instalações no pátio do aeroporto. E agora, depois de tantos problemas envolvendo o desaparecimento de animais durante voos, isso despertou um alerta sobre a forma como os nossos animais são cuidados pelas companhias aéreas. 2 deputados iluminados apresentaram um projeto de lei que cria a regulamentação para transporte aéreo dos animais domésticos. A proposta é do deputado estadual de São Paulo, Bruno Lima, e o deputado federal de Minas Gerais, Fred Costa. E acabou de chegar o nosso grande convidado, secretário municipal Vinícius Cordeiro. É uma grande alegria para nós do Pet Papo. Uma honra, secretário. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Luciene. Bom dia a todos aqui do Pet Papo. Acordou cedinho, um dia chuvoso. É uma honra para a gente. A gente se sente assim, muito prestigiado, secretário. É uma honra estar aqui com você e eu queria muito agradecer e, mais uma vez, elogiar esse projeto que você tem, que é de divulgar a causa animal através da mídia, das mídias sociais. A gente sente falta de um espaço como esse e eu acho que a gente vai ter muito a conversar aqui hoje. Muito. As portas estão abertas. Eu estou aqui como voluntária da causa animal e o nosso papel é divulgar mesmo. É um canal aberto para todos os gestores da causa animal. Eu sempre falo, Vinícius, que a causa animal não tem oposição política. Não é verdade? Infelizmente tem. A gente tem que conversar sobre isso, por exemplo, que os projetos em Brasília têm muita dificuldade de passar, a gente tem uma certa dificuldade em que as pessoas entendam certos conceitos de proteção animal que a gente defende, sobretudo em relação às questões ambientais que afetam sobretudo a vida do bioma, da natureza, dos animais selvagens, e também a implementação e a importância de que os programas de proteção animal que a gente implementa nas cidades, como você e eu, que precisam de recursos, as pessoas não entendem que é uma questão de educação, que é uma questão de saúde pública. E deixar a vaidade de lado, né? Exatamente. A perfeito. competição de lado, né? As pessoas confundem as disputas políticas com as instituições. E isso não é bom. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente já teve um programa com 11 milhões de reais em 2016. Chegamos a fazer 46.800 castrações no ano, e que foi um recorde nacional, e tinha gente que falava que a prefeitura não fazia nada. Conclusão, o gestor que se seguiu
cortou os recursos do programa. Porque se eu sou um político e acho que essa política não faz nada, eu corto o recurso. Então, as pessoas, em vez de exercer o direito de crítica, para dizer que algo no programa não funciona bem, etc., que até não gostam do gestor, elas depreciam a instituição. Então, eu quero chamar a atenção de que a causa animal nos ajuda no sentido de que ela faça a sociedade compreender de que essa política pública é importante, que merece mais recursos. Ao contrário, a gente sabe que mais que a gente aplique recursos em educação e saúde ainda falta. E na causa animal não é diferente, só que a nossa política é uma política transversal. O que eu quero dizer como política transversal? Ela, ao mesmo tempo, saúde humana, ela é, ao mesmo tempo, a educação, ela é, ao mesmo tempo, a questão ambiental, ela é muita coisa ao mesmo tempo. Então, social, fica difícil. Né? Social também, porque quando a gente ajuda uma protetora, e ela também não se encaixa, né? A gente não se encaixa nesse rótulo, nessa etiqueta de uma coisa só. Por isso que, às vezes, é meio difícil a gente convencer vereador, a gente convencer líder comunitário de que investir dinheiro nisso é importante. Basicamente, é isso que eu queria dizer. Tem oposição, sim, infelizmente. E a gente tem que ser didático. O teu programa é para isso, para que as pessoas entendam a importância. Nós temos uma eterna gratidão a você, Vinícius, que nos recebeu, eu e Márcia, em janeiro. Nós começamos aqui pela primeira vez no município de São João de Meriti, uma história de 74 anos de emancipação política. Nunca ninguém teve a coragem de levantar essa causa e de forma respeitosa. E às cegas, nós começamos só com a vontade. Até hoje não temos recursos no município, né? Já vai fazer 1 ano, não temos recursos, verba destinada, que está se construindo para isso. Então, nós usamos a boa vontade, a criatividade e a ajuda de amigos. E você nos acolheu lá na Prefeitura do Rio, com a doutora Andréia Lambert, o doutor Reinaldo Veloso, nos norteando os caminhos, né? E, vamos supor, você tem uma plantação lá de limão, né, com os recursos que vocês conquistaram ao longo dos anos. Nós não temos ainda, caçando um limão e tentando fazer o melhor desse limão, né? Então, é muito difícil... Estar junto nos encontros, nos workshops, né, Vinícius? É muito difícil começar. É verdade que quem é pioneiro paga um certo preço de explicar para as pessoas o que ele faz. A sociedade tem uma dificuldade muito grande disso. As cidades, na verdade, a gente sofreu um retrocesso. Eu preciso explicar isso para as pessoas. A Secretaria do Rio de Janeiro foi organizada em 2001 e funcionou até 2016 e foi rebaixada ao status de subsecretaria. Mas não foi só no Rio. Porto Alegre também desorganizou, né, extinguiu a sua secretaria, que é uma cidade importante. Mas o Rio é uma espécie de farol. Quando o Rio reorganiza o seu órgão, muitas cidades também são estimuladas a fazer o mesmo. Então, por isso que eu acompanho essa luta com tanta intensidade e digo que quando a gente edita uma lei na cidade do Rio de Janeiro, sem a menor vaidade, é a segunda maior cidade do Brasil e, obviamente, o que a gente faz lá repercute. Eu estava agora em Recife, há alguns dias atrás, conversando com o secretário executivo do Direito dos Animais, assim que se chama o órgão lá. Eles fazem 9.000 castrações ao ano. E eles estavam me dizendo como é importante o que vocês estão fazendo, porque muitos dos programas a gente ganha inspiração no que vocês fazem. E é isso, a gente tem que causar inspiração. Mesmo que você não tenha dinheiro, uma açãozinha simples que você faz lá, que é o DIAP, que é, às vezes, um pequeno resgate, ou mesmo um pequeno vídeo com conteúdo legal na internet, muda a vida das pessoas, muda a vida dos animais, tem uma influência direta para o bem, né, na vida de todo mundo. Eu sempre falo aqui nas nossas ações, os primeiros passos não nos levam aonde nós queremos chegar de imediato, mas ele já tira da nossa lugar que nós estávamos, né, Vinícius? Exatamente. Na verdade, a gente tem que sair da casinha, né? A nossa vida hoje está muito restrita. Não quero filosofar, não, mas a nossa vida hoje é muito restrita pela pandemia, pelos problemas, pela crise financeira. E é muito importante a gente entender a diferença que os animais podem fazer na vida da gente, né? E, ao mesmo tempo, é um problema social muito grave. Está tendo muito abandono, muita gente com problema na cabeça, né? Muito problema mental. Então, tem gente que acumula animal, tem gente que pega animal e depois não tem condição econômica de cuidar.
esse trabalho que a gente faz é um trabalho árduo, porém importante, repito. Secretário, quando começou a sua ligação com os animais? Olha, na verdade, eu iniciei esse trabalho mais diretamente em 2015. Eu fui subsecretário na antiga Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais do Rio, a CEPDA, e depois eu assumi a secretaria em 2016. Eu sou um dos 5 secretários do governo anterior do Eduardo Paes que voltaram ao mesmo cargo. Não ao mesmo cargo, mas ao secretariado. O prefeito quis, né, assumir um compromisso público de reorganizar o serviço da secretaria, não mais como secretaria especial, mas como uma secretaria municipal, com orçamento, com um planejamento prévio, o que obviamente dá um resultado melhor. E eu encontrei a Secretaria em 2021 com muitos problemas, muito desorganizada, com pouquíssimos recursos. Que já foi após o governo Crivella, né? A gente recebeu um orçamento de 5 milhões. Eu falei agora há pouco que a gente tinha, em 2016, um orçamento de quase 11 milhões. Foi um choque até a gente conseguir organizar tudo, mas graças a Deus já passou um ano, a gente já consertou muita coisa e está recebendo esse ano um orçamento recorde de 23 milhões de reais para a gente poder realizar. Mas eu quero te dizer que a gente precisaria muito mais, óbvio, eu não quero ser chorão aqui, mas antes de tudo, o protetor de animais é um cara chorão, um cara que pede para todo mundo. Claro. O gestor público não poderia deixar de ser diferente. Então, a gente tem muita ansiedade, está muito esperançoso, muito numa expectativa de que assim que todos os programas que a gente está desenvolvendo em fase de licitação nesse momento comece a ser concreto e as pessoas verem os resultados, né? O gestor tem esse problema, ele tem que brigar por um orçamento, depois que o orçamento chega, ele tem que fazer um planejamento, ele tem que fazer uma série de licitações públicas, os órgãos não têm. Tem todo a necessidade de cumprir protocolos legais para aí a população ver algo de concreto na rua. Isso demora alguns meses, muita gente não tem paciência, Exatamente. Mas a gente tem que ir aos poucos, com a maior paciência do mundo, sendo didático, para que as pessoas entendam. Sempre falo, lidar com a coisa pública é complicado. Não é verdade, secretário? Sem dúvida. Sem dúvida, porque as coisas têm uma certa morosidade, o gestor tem que aprender a fazer planejamento. Então, quando você pega um órgão que já tem um planejamento, é ótimo. Mas quando você pega um órgão que você não tem um planejamento prévio, você tem que aplicar esse planejamento, é muito difícil. Vocês que estão me ouvindo, para vocês entenderem, o orçamento que eu estou trabalhando esse ano ele foi votado e planejado, organizado pela nossa equipe no ano passado. É mais ou menos como a dona de casa que faz uma lista de compras e espera o dinheiro vir vai colher esses frutos no mês seguinte. Isso. Então, a gente colhe os frutos no ano seguinte. Mas eu, quando cheguei em 2021, eu trabalhei com o orçamento que os vereadores votaram em 2020, que o prefeito planejou. E aí foi uma coisa complicada, Luciano. Você chega num abrigo e não tem algumas coisas porque não estavam no orçamento. Então, até que você inclua aquele item que você não tinha, aquele remédio, aquele insumo, ou simplesmente comprar uma cadeira nova, você tem que colocar num planejamento financeiro para depois você executar. A cobrança das cobranças dos protetores, dos tutores, são muito grandes, né, Vinícius? Eu participei de uma audiência pública. Foi uma experiência muito interessante, eu estava ali como ouvinte, e você tem que não se deixar levar pela emoção, você tem que ouvir os dois lados, não é verdade? Olha, em primeiro lugar tem a ansiedade da população, da cobrança, que eu acho justo e acho, inclusive, saudável. Agora, muita gente aproveita o momento para fazer demagogia, claro, para ofender, ou para simplesmente fazer fake news. Hoje em dia a gente tem essa desgraça da fake news, que é uma coisa muito ruim, que é uma coisa deplorável. E ou você tem coragem de enfrentar isso, né? Você, como homem público, vai lá, enfrenta e diz na verdade, na cara das pessoas também o que elas têm que ouvir, que, por exemplo, eu não aceito um sujeito que passou 4 anos sem consertar um canil, no 3º mês da nova administração, o sujeito vai te fazer acusações. É um incompetente, que não fez nada, que ganhava muito bem no governo anterior. Eu estou trabalhando com 40% de recursos a menos, porque o governo anterior do Crivella, infelizmente,
todo mundo sabe que foi um governo ruim, que um governo que pouco realizou, para o sujeito fazer acusação pessoal. Não dá. Vai levar na cara, é assim, hoje em dia a gente tem que responder, tem que ser muito claro, não tenho problema com isso, acho que a disputa política faz parte. Mas acho que eu venho de um tempo onde a disputa política ela não envolvia ofensa pessoal, ela envolvia discussão de projeto. Mas isso não mesmo. Não tinha redes sociais, né? Quem ofende não tem projeto. Quem ofende não tem conhecimento de causa. Eu tenho uma protetora, não é uma protetora, mas tem uma organização que está acostumada a fazer coisas lá na Fazenda Modelo, e a pessoa estava acostumada a chegar e ficar jogando o alimento diretamente nos animais. Obviamente que a gente não deixa, porque um cão que está acostumado a comer uma certa ração há muito tempo, quando você troca, ele vai defecar, ele vai... Mas a pessoa não queria saber, porque tinha liberdade para fazer. Então, quando você coloca ordem nas coisas, você não é muito bem quisto. Em lugar nenhum. Até no trânsito aqui, em Meriti, você quer botar ordem, você quer limpar, você quer colocar horário. Eles saem da zona de conforto deles. As pessoas não gostam, mas eu creio que o poder público tem que se impor, né? Ele tem que organizar as ruas, ele tem que organizar o horário, ele tem que fazer com que as pessoas entendam que tem hora para visitar o animal, que há coisas que você não pode fazer num abrigo público, que você, às vezes, ao levar até um pano de chão, que você leva de um gato para outro, você pode estar transmitindo uma doença, então você tem que ter um cuidado muito grande no manejo e, abre aspas, protetores, não é porque o sujeito dá dinheiro todo mês para o animal, que ele também vai entender de animal. A gente teve uma discussão muito interessante que era sobre a altura de baia, né? Eu peguei uma baia totalmente depreciada, quebrada, e fiz uma baia nova. Aí a pessoa queria discutir até o tamanho da baia, porque o cachorro não tinha ar, não te olhava. Obviamente que essa pessoa não entende nada de cachorro, né? Porque chama de engenheiro de obras prontas, né? Que entenda. Até eu vi um vídeo da Luísa Mel falando a mesma coisa, que tinha gente criticando lá a baia dela, inclusive a baia dela era mais alta que a minha, lá na fazenda. Então, muita gente achista e pouco profissional. A gente tem que dar mais voz aos técnicos, mais voz às pessoas que fazem gestão, às pessoas que realmente entendem de comportamento animal, né? E deixa aquele coração bom de proteção, etc., para a rua, né? Mas para abrigo público, para as ações do governo, você tem que trabalhar com a técnica. Vinícius, para um gestor que tem a experiência, a bagagem que você traz, quais são as principais dificuldades durante a gestão pública na causa animal? Bom, a maior já falei, né? Falta de dinheiro. Pouco recurso para pessoal, particularmente essa aqui que eu tenho. Eu fiz 29 mil castrações. Se eu tivesse mais 20 profissionais, como eu vou ter agora só a partir de março, eu poderia bater o recorde, eu posso chegar ao recorde em pouco tempo. Sobretudo, a falta de planejamento, né? Quando você impõe planejamento, você acerta muito problema, né? Agora, a gente está tendo um problema, Luciane, você está passando isso aqui em Meriti, toda hora denúncia, cavalo abandonado no meio da rua, cachorro. Eu nunca vi isso. A pandemia gerou, né, uma série de problemas que a gente está tendo de abandono e de maus tratos de animais como eu nunca vi antes. Isso não existia em 2016, 2017. Essa crise econômica, a falta de saúde mental de uma parte da população, o desemprego, isso tem gerado, infelizmente, uma consequência na questão animal das grandes cidades, né? São João de Meriti, nós vamos começar no próximo mês uma grande campanha de conscientização contra o abandono, espalhando as placas de mensagens, várias protetoras pedindo placas para botar na fachada de sua casa, porque, sabe, a dona Ivone é protetora. Todo dia tem uma caixinha de animal. Olha, a pandemia causou também coisas que são além da educação. Claro que a educação é um componente importante para a gente resolver esse problema. Educação nas escolas, a gente, inclusive, tirou do papel uma lei que existia, mas não era cumprida lá no Rio, que era o programa de educação animal na rede pública. A gente começou agora as aulas pilotos, vamos ampliar essas aulas
com noções de bem-estar animal, aproximar as crianças do manejo dos animais, porque muita gente agride animal porque tem, às vezes, um trauma de infância, porque não sabe chegar próximo do bicho, etc. Tá, mas fora da educação, na pandemia, tinha muitas senhoras que tinham 20, 10, 30 animais que morreram. E esses animais ficaram aí ao léu, foram bater na casa de vizinhos, morreram. E eu tenho muita aflição porque a gente tem uma equipe muito reduzida para atender esses casos. Para você ter uma ideia, a antiga Subem só atendeu 4% dos chamados do 1746. O 1746 ainda tem que recuperar a credibilidade. A gente agora está conseguindo atender 40% dos chamados. Claro que o povo dos 60% que a gente não consegue atender fica aborrecido, cobra com razão das autoridades. Eu só quero mostrar isso para dizer que há um esforço em melhorar o atendimento ante aumento da demanda. Mas a gente precisa efetivamente de investir pesadamente em conscientização, mídia social, cultura, educação nas escolas, educação nas igrejas, nos sindicatos, sei lá mais onde, dos líderes comunitários, porque os líderes comunitários também podem ajudar muito, e eles são importantes parceiros em determinadas situações. Polícia, né? Polícia não pode ser omisso quando vê isso. A grande dificuldade, né, aqui em São João de Meriti. Que é polícia. Guarda municipal também entender que tem que reprimir. Então, tem gente boa de coração que vai lá e atua e chama atenção, mas tem gente que simplesmente é omisso em relação quando vê um maltrato, um abandono na cara deles, não entende que isso é crime. Só lembrando, né, Vinícius, que o 190 é o canal de denúncia. O 190 é um dos canais de denúncia lá no Rio, é o 1746. 190, eu quero dizer, nem toda questão lá no Rio é caso de polícia, algumas são caso de polícia. Então, algumas a gente não pode sair invadindo casa dos outros. Eu sempre gosto de lembrar que a prefeitura é um órgão que tem poder de polícia, mas é um poder de polícia administrativo. Então, a gente pode mobilizar, a gente pode oficiar, a gente pode fazer denúncia, a gente pode multar, inclusive. A gente tem essa... eu consegui avançar e tirar também do papel, porque há 20 anos que o vereador já tinha feito lei de multa por maus tratos e não era aplicado. A partir da nossa gestão passou a ser aplicado. Eu quero dizer que eu vou deixar esse legado administrativo lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem limite. Então, há casos que a gente vai com o CEPAM, que é a Polícia Ambiental da PM do Rio, ou a DPMA ligada, que é a especializada da Polícia Civil, que também está atolada de denúncia, que também não consegue verificar tudo. Por último, os próprios policiais militares. Você pode usar os policiais militares, porque se houver um maus tratos a um cão ou a um gato, quer dizer, no caso da lei sanção, essa autoridade policial pode fazer e levar para a delegacia do bairro, sem problema. Não precisa da especializada para que você reprima maus tratos de animais. Você pode chamar o PM. Você pode chamar o seu guarda municipal para que ele leve as pessoas. Eu sei disso. Mas muita gente, às vezes, eu já resolvi problemas com o PM do bairro, isso é o que eu quero dizer. E a gente também tem trabalhado junto à OAB, e é importante aqui eu mandar um abraço ao Reinaldo Veloso, e ao pessoal da OAB. Graças a Deus, agora a OAB de Jacarepaguá também já criou uma comissão, assim como o Bangu, como Campo Grande. São importantes essas comissões, porque a gente precisa também conscientizar os delegados, a gente precisa conscientizar os agentes para que eles façam o procedimento e apliquem a lei sanção. A gente já fez, nesse ano, quase 20 prisões com a lei sanção em ações que a Secretaria protagonizou. Mas isso ainda, infelizmente, é pouco. Mas eu também quero dizer que não é só repressão. Às vezes é um problema social, até mental. Tá? Eu já vi maus tratos em que a pessoa tinha evidentes problemas mentais. E eu digo que nem tudo é caso de polícia. Aí a prefeitura também tem que atuar. Às vezes tem que fazer o recolhimento de alguns animais, mas nem tudo a gente não é carrocinha para sair pegando todos os animais da cidade, mas cada caso é um caso. Então isso é muito difícil da população entender, porque não tem um protocolo único de como agir. Cada situação merece uma resposta adequada. Agora, Vinícius, é uma questão também de conscientização do legislativo e do executivo de cada município ficar atento. Por exemplo, a causa animal é uma novidade em São João de Meriti. Então, eu recebo pedido de vereador e as pessoas encaminhando.
A Luciene resolve, manda lá para o Vinícius Cordeiro. Não é assim. Eu não posso mandar um animal daqui para sua fazenda modelo. Tem gente que Explica pede para eu como é resgatar cavalo. Como é que Toda... funciona Tem essa umas questão? 3 pessoas aqui que me marcam em qualquer coisa que acontece em Caxias, em Meriti, em São João. Parece que teve um caso em Vilar dos Teles agora mais recentemente. E viraliza. Aí o cara fica marcando o Bruno Lima. Gente, o Bruno Lima não vai fazer nada em São João de Meriti. O Vinícius não vai fazer nada em Caxias. Eu nem posso, eu não tenho competência. Se eu pegar um agente público durante o horário de trabalho para resgatar um cavalo em Caxias, eu estou fazendo desvio de função, até cometendo improbidade administrativa. Claro. Outra coisa, eu tenho 30 denúncias diárias de maus tratos, etc., lá no Rio. Então, as pessoas, às vezes, têm que entender como funcionam as coisas. Acho legal aqui, mas me dói no coração saber também que você não tem recursos e equipamentos à disposição para resolver certas coisas. Nós temos um convênio com o Curral de Seropédica. Existia esse convênio, foi renovado. Eles vêm recolher o animal em situação de maus tratos, de vulnerabilidade. O que acontece é que os proprietários, né, se sentem proprietários, mas são os tutores desses cavalos, soltam os cavalos para pastar nas ciclovias, nas praças. Tem uma protetora... Olha, só tem um jeito, né? Que todo dia manda mensagem pra gente, ela sabe muito bem quem ela é, não vou citar nome aqui. Quando o cavalo de alguém está solto. O cavalo está passeando, ela chama toda hora o bem-estar animal para recolher esse cavalo. O cavalo está passeando, isso não é problema do bem-estar animal. Ele não está em situação de maus tratos. Perfeito, às vezes está até comendo grama lá, feliz da vida. Aí eu desloco a equipe, né? A equipe vai lá, ainda faz selfie na porta da casa da infeliz para dizer que não está lá. Desculpa, mas é um desabafo, tem que falar assim. Então, a gente tem muito problema também de... alguma coisa mais séria. A gente tem muito problema também de briga de vizinho, porque não gosta do latido do cachorro. O cachorro, no dia que não latir, exatamente. Vai ser um problema, né? Ele morreu, né? Ele morreu. Mas a gente tem essas questões. São questões do dia a dia. O cachorro faz muito cocô. E aí, que bom, tá com saúde. E aí o sujeito vai pra internet e diz assim, vocês não fazem nada, né? Porque ele não viu o desejo dele de mover o órgão governamental para resolver um problema dele, pessoal, satisfeito. Então, também tem outro tipo de coisa que é muito comum, que a gente recebe assim, venha recolher os 40 cachorros que tem aqui do lado. Quer dizer, só 40. Eu só quero dizer o seguinte, gente, abrigo tem limite. Segundo, quando você coloca mais de um cachorro na baia estranha, pode matar o outro cachorro. Não sabe as condições que esse animal chega. As condições de alimentação, às vezes, no abrigo, podem piorar se eu superlotar a população. Então, há casos... Outra coisa, animal comunitário é animal comunitário. Ele tem que continuar onde ele está. E tem lei que protege. E tem lei que protege. Aqui em Meriti eu não sei, mas no Rio de Janeiro nós temos o Código de Bem-Estar, que é a Lei 6435 de 2018. Tem lei estadual. Tem lei estadual... E tem cidades que têm legislações ótimas. Eu conheço, por exemplo, Mesquita, existe lá também um arcabouço legal muito, muito bom. Pena que a prefeitura não cumpre, mas a lei já existe em alguns lugares. Tem cidade que não tem lei, falta lei para certas situações. Eu acho que você precisa também aqui de avançar na legislação. Alô, vereadores de São João, isso aí, a conscientização vamos do trabalhar. legislativo. Para de só dar nome de rua e fazer coisa que não interessa. Estou muito preocupado com o fechamento de buraco vamos avançar, na rua, não é só isso. Né? Porque, assim, a gente tem que ter o poder de polícia para, num caso de maus tratos, proceder, às vezes, o recolhimento do animal. Agora, o que acontece? O dono, às vezes, do cavalo, que trata mal o cavalo, que deixa o cavalo sem comida, ou o cachorro sem comida lá dias, vai no vereador, diz que não é assim e atrapalha o trabalho do governo de avançar. Isso é importante que se diga também. Vinícius, a gestão da Fazenda Modelo, é importante também você aproveitar essa oportunidade. Existe um limite. Certo. Primeiro quero explicar o que é a Fazenda Modelo, né? A Fazenda Modelo ela é um abrigo público que tem hoje cerca de 1.000 animais abrigados, cerca de 400 cães e 600 gatos, mais ou menos, que a gente tem. Temos lá também um centro clínico, que funciona diariamente, de segunda a sexta. A gente tem um serviço público gratuito de atendimento clínico, que não é o atendimento hospitalar. O hospital está previsto, o começo agora no quarto trimestre vai de... Vai ser pertinho, né? Vai ser pertinho daqui. O quarto trimestre de 2022. E a gente também tem esse ano a expectativa de ampliar a rede de postos.
Então, um dos postos, o melhor dos postos, fica na Fazenda Modelo, para que todo mundo saiba, lá em Guaratiba. Mas a gente tem mais 8 postos na cidade, eu vou abrir mais 2, vamos abrir um em Jacarepaguá, que é a área de planejamento da cidade, onde eu tinha um ótimo posto em 2016, que o Crivella fechou em 2017, nós vamos reabrir esse posto, provavelmente na Praça Seca, e outro que deve ser na Leopoldina. Pavuna, tem ou alguma Pavuna. previsão? A gente tem previsão na Pavuna no segundo semestre para chegar a esse posto. É um posto com atendimento clínico gratuito e também serviço de castração, que hoje custa 80, 150, 250 reais, dependendo do lugar, e a população tem acesso, tem direito a acesso, e isso é um serviço muito importante, porque ele tem um alcance social e é feito por povo mais pobre. Isso aí. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um break. E nós estamos com a grata satisfação com Vinícius Cordeiro, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Caio, chama um break aí, depois nós vamos ver as perguntas dos nossos ouvintes. Pet Papo Animal. Deixa eu só terminar o cafezinho. E aí, Caio, fala aí para mim. Muitas perguntas, Caio? Estamos de volta aqui, o pessoal está comentando bastante na live. É isso aí, vamos embora. Pergunta aí para o secretário. Ó, Leandro tá perguntando aqui, ó. Leandro Malfitano. Ele mesmo. Quantos pontos de atendimento aos animais a 100 PDA possui hoje? Como era na gestão passada? Bom, a gente chegou até em 2016, nós tivemos 10 postos de castração, mas só 3 faziam atendimento clínico gratuito. Hoje nós possuímos, eles foram reduzidos, tá, Luciano? Em 2017 chegou a 3, 2020 só tinham 5, mas hoje nós temos 9 postos abertos, só que eu estou com redução de pessoal, eu não estou operando dentro da maior capacidade possível, por conta da restrição financeira de 2021. Eu estou operando com 25 veterinários em castração e atendimento clínico, mas eu vou dobrar esse número agora, a partir de março. A gente vai passar de 40 profissionais e a gente vai voltar a ter capacidade de ultrapassar 40 mil castrações, mês que é inclusive um desejo do prefeito Eduardo Paes. O processo já está em fase de licitação da contratação dos profissionais, não são só profissionais médicos veterinários, mas também precisa de gente para limpar o posto, funcionário administrativo, auxiliar veterinário, e isso tudo está em fase de licitação para que a gente possa ampliar a rede e o atendimento. Na ilha, por exemplo, de onde o Leandro Malfitano nós temos um posto lá no Cocotá, né? Um abraço para o pessoal da ilha, e está faltando posto para cá, né? A verdade, a próxima aqui é a São João. A gente tem um projeto do posto da Pavuna. Aqui do lado, ali, ó. Exatamente. Já é Pavuna. O posto mais próximo daqui, por exemplo, fica em Vicente Carvalho. Hoje a Zona Oeste tem uma oferta de serviço. Nós temos postos Guaratiba, na Fazenda Modelo, Paciência, Campo Grande e Bangu. A Zoonoses tem o atendimento em Santa Cruz, lá no Paulo da Corso. Existe também então a Prefeitura do Rio, ela tem uma rede razoável, é a maior rede inclusive do Brasil. A gente perde atendimento hospitalar para São Paulo, a gente não tem rede de hospital e São Paulo possui 3 hospitais, mas não tem um programa de castração pública, atendimento público como a gente tem. Sim. A gente tem um programa muito diferente, porém um programa que tem muito atendimento social. Ano passado, foram 30 mil atendimentos clínicos. Você não precisa marcar, só chegar na fila do posto e ser atendido. 30 mil atendimentos clínicos no ano de 2021? Exatamente. Nossa Senhora. Fantástico, Vinícius. O Rio é uma cidade de 7 milhões de habitantes, né? Vinícius, falando em equinos, fala pra gente da Lei Esperança. Que esperança? Que lei é essa? Bom, vamos lá. A gente tem a necessidade, o Rio tem uma omissão que a gente tem procurado atender, de tratar da questão dos equinos, dos cavalos. Eu tenho a honra de dizer que eu trabalhei na equipe que acabou e libertou com a tração animal em Paquetá, né? Libertou os cavalos de Paquetá. Isso ocorreu no ano de 2016. A gente precisa avançar na restrição à tração animal. Tem lei, etc., mas na prática você ainda vê cavalo na rua, etc. Infelizmente, tem muito cavalo em comunidade carente, dominada pelo tráfico e pela milícia. A gente também tem esse raio de ação muito tolhido por esse fato. Mas, por incrível que pareça, a nossa equipe é bem recebida em comunidades carentes, etc. A gente faz muito trabalho de conscientização com esses donos de cavalo.
mas a gente precisa de uma política pública permanente. O Rio de Janeiro tem um equipamento de retenção de cavalo, que é do Centro de Zoonoses. A Fazenda Modelo já tem curral, já teve um equipamento para isso e hoje não tem. Foi desmobilizado no governo anterior. Então, a gente precisa remontar. A Lei Esperança é para isso. É uma lei que estabelece uma política pública, porque todo mundo, na hora da legislação, lembra de gato e cachorro, esquece dos cavalos, que são um importante componente da fauna urbana, né? A gente, no Rio de Janeiro, não pode entender ter tração animal em Copacabana ou na Tijuca, etc. Então, a gente precisa de avançar no sentido de até tornar essa tração animal obsoleta e a gente termine com isso e a gente dê uma vida melhor. Homenagens aqui à Garra, da minha querida Renata Prieto, da Patrícia Fittipaldi, que há anos vem lutando por essa causa, vem defendendo os equinos. Estão de parabéns, né? parceiro. E a gente contratou, inclusive, na secretaria, o doutor Alceu Cardoso, que é da Hípica, e a gente tem, hoje em dia, um veterinário. A gente já conseguiu fazer algumas ações com cavalos no Rio de Janeiro, mas é preciso muito mais. Vinícius, tem aqui um recadinho para você, de uma grande protetora, Mariângela Pereira. Bom dia, Luciene. Bom dia, Vinícius, secretário Nota 1000. Obrigado. Beijo, Mariângela. Beijo. Vocês que são protetores aqui na Baixada, vocês estão de parabéns, vocês são heróis. E o Leandro Malfitano, dizendo que a ilha melhorou muito quando o secretário reabriu a clínica. Tá ruim? Oi? Melhorou. A ilha do governador melhorou muito quando o secretário reabriu a clínica. Obrigado por olhar para o nosso bairro. Os insulanos agradecem. Muito obrigado, secretário. Parabéns ao Pet Papo pela live. Obrigado, Guilherme. Toda quinta-feira nós estamos reunidos aqui. Pessoal, eu quando assumi a secretaria em 2021, tinha muito posto quebrado, posto com problemas de cumprir as normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A gente não entende isso. Não adianta ter o posto limpinho, etc., mas sem a pia adequada, sem alguns preceitos que o CRMV exige. A gente hoje cadastrou, já legalizou todos os postos, tem responsável técnico, coisa que no governo anterior a gente não encontrou um responsável técnico em dia. E a gente consertou muito posto. Acabamos de consertar a Engenho de Dentro, acabamos de consertar Bom Sucesso. A gente fez uma série de intervenções na ilha também, fizemos intervenções em Bangu. Agora, Bangu está parado hoje, o Luciene, porque roubaram cabo de cobre. A gente teve que parar a operação. Aí a gente consertou, foi lá, roubaram de novo pela segunda vez. Roubaram o relógio. Então a gente precisa de que as pessoas entendam de como é que está a nossa cidade. Nossa cidade tem problemas de segurança. Aliás, falando nisso, nem tudo é questão que a gente pode resolver, muita coisa perpassa e é problema de segurança pública. Por exemplo, agrediram lá os gatos do Campo de Santana por mais de uma vez. Eu estou indo em batalhão, eu estou indo em polícia presente, no que você imaginar para que a gente possa melhorar o problema de segurança. Não adianta vocês só ficarem metendo o dedo na minha cara e reclamando na internet, não. Eu vou lá e tomo as medidas. Os outros é que não vão. Não entendo porque vereador não foi, não entendo porque comunidade não foi, não entendo porque protetor não foi. Todo mundo pode ir na polícia, no batalhão, para pedir policiamento. Então, não é a prefeitura que cuida de segurança pública. A gente sabe que a gente tem problemas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem muitas vezes te pedem para fazer resgate em lugar que você não consegue entrar. Ontem eu fiz um comentário. É muita solicitação dos protetores e pouca ação. Né? Com comodismo das redes sociais, eu falo que é o dedo nervoso. Quer terceirizar a responsabilidade para alguém. Vai você ser o órgão fiscalizador também. Não, tinha uma coisa assim, olha, tem um cão magro na favela tal. Não adianta, meu funcionário não vai em certos lugares. Isso é uma realidade. Claro que a gente consegue. Eu quero render homenagens aqui, por exemplo, nós temos um lá, o Jack entrou para resgatar com a Renata Preta lá numa comunidade muito barra pesada na Zona Oeste. Eles conseguiram, mas não é uma coisa que a gente possa exigir do servidor público ele se arriscar, né? Por mais que a gente goste de bicho, a gente também tem o limite da segurança do nosso servidor, do nosso funcionário. Eu digo que a gente já não fez. A gente já fez, inclusive, eu fiz incursão
naquela feira horrível da Rua da Feira, lá em Bangu. Mas a gente tem que preparar essas ações para que a gente não sofra represália e ninguém aí saia machucado. E você também adentrar determinados lugares, você não está resgatando, você está sequestrando. Até porque você não vai voltar, né? Então... Você está sequestrando o animal de alguém, né? Já teve casos de denúncia, o animal está numa laje sem alimentação. Chegamos lá, era um lugar que o animal tinha água. Mas está cheio de fezes. Sim, ele faz as fezes. Eu consegui... Isso não é maus tratos. Eu tenho, assim, uma compreensão de que falta, às vezes, bom senso. Mas também existem casos sérios que a gente interveio. E, por exemplo, houve um caso famoso dos cães lá na freguesia, que a mulher botava uma panela metálica e disse que estava apartando briga. Pior que tem gente que foi ficar ao lado da pessoa, dizendo que ela era maravilhosa com os cães. Não é o que os vizinhos falam, não é o que as pessoas falaram. Eu tenho robustas provas. E a pessoa quis ir para a rede social, etc. Quando foi para a Globo, até o cara da Globo falou, peraí, isso é maus tratos. E a gente atuou, a gente foi lá, a gente fez o que tinha que fazer. Inclusive, às vezes sou incompreendido, fui ameaçado de ser processado, mas eu fiz o meu trabalho, não adianta. Se a gente vê maus tratos, a gente vai atuar sim. Não adianta você, que é da oposição, só porque você não gosta da gente, dizer e você tem que ficar ao lado dos animais. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, algumas vitórias e paralisar certos processos. Bom, mas nem tudo é verdade, nem tudo é verdadeiro, nem tudo se confirma, de fato. Vinícius, nós estamos aqui com os amigos, os administradores da ONG Segunda Chance, parabenizando... da Fernanda, né? Isso. Eu queria dizer que, Fernanda, vocês estão fazendo um trabalho lindo, fizeram recentemente lá no Jardim Botânico, eu cheguei a conversar com ela. Muita ONG tem feito trabalho, e como a Segunda Chance, que não depende do governo, claro que não ganham nada do governo. E acho que é importante dizer que ONGs e protetores complementam o que o governo deveria fazer, mas isso não quer dizer que não seja importante ter uma política pública. E isso não quer dizer que a gente também não possa trabalhar junto. Então, eu estou doido para realizar algumas ações em conjunto com a Segunda Chance. Inclusive, nós vamos receber agora a ONG Segunda Chance no nosso gabinete da subsecretaria, formalizar aí a viabilidade de uma parceria. Eles nos procuraram através do nosso canal PetZap. Olha como é que o PetZap é importante. São mais de 10 mil solicitações e contatos em apenas um ano. Parabéns. A gente fica feliz em ver a coisa andar, né? Andando, né, Vinícius? O importante é a gente ter a consciência tranquila que a gente faz o que está dentro das nossas condições, né, Vinícius? Eu quero dizer que o momento social, ele exige cautela, porque nem as prefeituras ainda possuem uma saúde financeira, o país não tem uma estabilidade econômica ainda no momento, mas é preciso avançar. Então, quando eu falo que a gente atendia 4% das solicitações de 17,46 e agora atende 40%, eu quero dizer que eu avancei. Não significa que eu quero dizer que está tudo lindo, uma beleza. Então, nem está com razão um sujeito do governo que venha dizer que está tudo ótimo, mas também está longe da razão aqueles que dizem que os governos municipais não fazem nada. Acho que existe eu entendo até que o prefeito daqui teve uma sensibilidade ao organizar a superintendência, né, que você está à frente, que se transformou numa subsecretaria. Isso é o primeiro passo. Agora, vai depender um pouco mais de aporte financeiro, um pouco mais de legislação, para que você consiga realizar concretamente mais coisas. É preciso ter uma certa paciência democrática. Tem que ser, mais uma vez, didático para explicar para as pessoas como essas coisas funcionam e demoram. Mas, sobretudo, é importante saudar os avanços. Porque tem de existir órgão de proteção animal, sim, por menos que ele faça, por mais que ele tenha limitações. Olha, só recebe crítica e pedrada árvores que dão bons frutos. Assim como você recebe críticas e elogios, mas em cima da crítica nós tentamos trabalhar o melhor possível. E quando digam para a gente assim, só faz isso, eu convido você, quando perguntam, só está fazendo isso? Não está fazendo resgate? Não está recolhendo a caixinha com 20 animais? Não está recolhendo 40 animais numa casa? Venha conhecer a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, vá conhecer a Secretaria de Proteção aos Animais. Eu quero dizer o seguinte, né? E vá conhecer as ações. Muita gente fala da Fazenda Modelo, e eu vejo as fotos que algumas pessoas criminosamente postam. Em primeiro lugar, abrigo não é lugar de animal bonito.
O animal chega lá já lesionado, ele chega já doente. Diferente do paraíso dos focinhos, eu não recebo quem eu quero, eu recebo animal de apreensão, animal que vem da rua porque vereador mandou tirar, promotor, juiz fez determinação, e eu então recebo de tudo. Às vezes chega um cachorro sinomótico, mas a gente só descobre que ele está sinomótico depois que a gente vacina ele. Então, há uma diferença muito grande. Agora, a maior parte de mortalidade em abrigo não é de animal abrigado. É de animal que vem recentemente de apreensão. Então, as pessoas têm que entender que muita coisa que está aí, ela não corresponde à realidade. Vai lá no abrigo ver aqui. Falta remédio, falta. Não falta. A ração é de boa qualidade, de melhor qualidade, de muita ONG, inclusive. E um excelente passeio para o final de semana. Todo sábado. Vá conhecer todo a Fazenda sábado Modelo. De 9 a meio-dia. O lugar é lindo. Seja voluntário. Pega um animalzinho daquele, passeia com ele ali. As instalações são lindas. Todo sábado de 9 a meio-dia você viu a limpeza, você viu os funcionários lá trabalhando, viu o veterinário. Sabe o que mais me tocou ali, Vinícius, quando eu vi? Eu fiquei muito emocionada. Famílias que não podem ter o animal dentro de casa. Porque vão lá passear com os animais. Vai lá com os filhos. Muito eu vi uma cena legal. que eu registrei. Eu fico arrepiada de falar, porque isso ficou na minha mente. A mãe com os 2 filhos, eles dando banho no cachorrinho ali. Eu achei isso fantástico, Vinícius. Tem um sujeito que... É um trabalho social, que uma troca de afeto, sabe? Todo sábado ficava lá meia hora com um gato. Ele não podia levar o gato em casa, porque ele não tem condições, ele mora num apartamento muito pequeno, mas ele ia lá, já tinha um gato que era amigo, que conhece ele. É sensacional. E os animais de abrigo, eles precisam de passear, eles precisam de afeto, né? Porque não pode levar, olho, né? quem não pode levar, vai lá passear com eles. Vai ter é uma experiência, eu diria. É uma experiência. Mas não chega lá e fala, é magro, é feio. É feio mesmo, às vezes é muito feio. É um animal Você que foi... sai de lá que sofreu violência. Com conceitos, sem dúvida. Com novos conceitos. Então, de parabéns. Vinícius, o meu irmão está aqui acompanhando, o Paulo Lúcio, está assim, parabéns, Luciene. Abraços ao grande americano Vinícius Cordeiro. Eu queria mandar um abraço para a torcida americana que ainda resta, né? São João de Meriti. Eu fui presidente do América, mas eu te falo uma coisa, né? Vai gostar de gestão difícil, né? Porque fazer gestão com a América, que agora só aparece na novela, é gestão de causa animal que não é fácil, é uma coisa que não tem fim. Né? Agora, vê só onde a audiência do Pet Papo chega, ó. Vera Santos de Barra do Piraí, Savana de Barra do Piraí, Renata Franco de Conservatória, Celinha no Uruguai, Leandro Smith nos Estados Unidos, Gabriel Lins em São Paulo, Janaína Parantela, Minas Gerais, Cataguases, Doutor Altair, Doutor Márcio Bermal, Doutora Cristina da USPAN de Nilópolis, uma grande veterinária, nossa parceira, Doutora Malu, nossa subsecretária de Saúde de São João de Meriti, a nossa equipe do Bem-Estar Animal, nosso kit está aqui completo. E nosso amigo Xandão, da Mais FM, está aqui presente nos acompanhando. Vinícius, as portas estão abertas, tá? Muito obrigado pelo convite. O canal é da causa animal. Muito obrigado tá? pelo convite, já é nosso parceiro. Eu até vou divulgar lá. A gente tem hoje um arcabouço de mídia social. Instagram, SMPDA, que é Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, .rio, SMPDA.rio. A gente tem também Facebook, Proteção Animal RJ, e também tem Twitter, SMPDA Rio, onde a gente divulga os nossos programas, as nossas ações. E nós temos também uma página no site da Prefeitura, prefeitura.rio. Você entra em órgãos municipais, SMPDA, para você conhecer os nossos projetos, a legislação, onde ficam os nossos postos. Agora, só para terminar, muita gente perguntando aqui, castramóvel. Gente, cada cidade tem uma solução. Tá bom? Então, aquilo que é bom para Cataguases não é bom para Itaperuna, Barra do Piraí ou Rio de Janeiro. Nós preferimos investir no esquema dos postos, dos monopostos, porque eles nos dão uma melhor resposta, com maior atendimento, uma maior estabilidade no atendimento. E, então, nós prosseguimos com esse modelo. Tá, o castramóvel é interessante, mas não adianta. Muita prefeitura ganha castramóvel de emenda de deputado, e aí o que acontece? Tem que comprar insumo, tem que contratar o veterinário. De custeio. Então, isso só o equipamento. Não é necessariamente uma solução.
Né? O governo o Castramóvel não pode fazer atendimento clínico. Não pode. Já o container pode. Exatamente. O governo do estado, por exemplo, está investindo em convênio com clínica. É uma solução administrativa diferente. Mas eu sempre digo o seguinte, eu não posso impor soluções. Eu posso mostrar o meu programa do Rio para que muita gente possa se inspirar. Mas cada cidade tem sua solução específica, porque tem o seu problema específico. Né? O mesmo problema dos cavalos do Rio de Janeiro, que eu tenho uma população equina muito grande, sobretudo numa área da cidade, você não vai ter, às vezes, em São João, ou em Caxias, ou em Niterói. As coisas são diferentes. Eu tenho no Rio de Janeiro uma coisa tão diferente, que é a maior floresta urbana do mundo. Nós temos o Parque da Pedra Branca, mais de 30 unidades de conservação. O Rio de Janeiro tem uma área florestal que poucas cidades têm. Então, a gente também tem problema com silvestres. Claro, não é só muito o gato, grande. o cachorro e o cavalo. Eu tenho o problema do jacaré. Nós temos um instituto, uma ONG, que defende jacaré. O manejo do jacaré, porque o jacaré, muitas vezes, é maltratado e caçado de uma forma ilegal, de uma forma desumana e cruel. Então, a gente tem que entender que a questão da proteção animal, ela perpassa um pouco o que você está imaginando, que é só animais domésticos, que são fofos, maravilhosos, nossos cães e gatos. Mas a gente também tem que ter um olhar um pouco mais abrangente do que seja a questão animal nas cidades. O jacaré pode ser adotado, Vinícius? Não, o jacaré não pode que ser adotado. A Ana Varandas queria adotar o jacaré. Tem traficante aí que adotou jacaré, mas não tinha Ana, propósitos pode. muito legais. O que a gente entende é que os animais têm que ter seu habitat, têm que ser preservados e protegidos, né? E não podem ser alvos de caça ilegal. É essa questão, falta fiscalização no Rio. E eu quero parabenizar o Ricardo do Instituto Jacaré pelo grande trabalho que ele faz, que é de conscientizar, de fazer educação ambiental lá na região da grande Jacarepaguá, onde a gente tem o complexo lacunar muito grande. Ou seja, a gente também tem uma fauna lacunar além da fauna da praia, quer dizer, da fauna marinha, né, que também precisa de uma política pública. Gente, o negócio é mais extenso do que vocês podem imaginar. Está convidado a vir aqui, se puder, a cada 30 dias. Você vê a sua agenda, Vinícius, o espaço está aberto. Eu quero aqui agradecer também ao nosso secretário estadual, Marcelo Queiroz. Nós já estamos fazendo a castração em São João de Meriti, no programa 100 mil castrações do Estado. E de que forma isso aconteceu? Usando a criatividade, né? Nós fomos até o governo do Estado, o Marcelo. Quem ganhou a licitação da região metropolitana foi uma clínica que fica na freguesia. E falando, poxa, fica inviável levar o animal daqui para lá. Fui até essa empresa que foi contemplada com a licitação, trouxe em São João de Meriti e ele terceirizou uma outra clínica em São João, já castramos 250 gatos. Legal. Então, parabéns. É usar a criatividade. Parabéns. Né? Então, e eu quero mandar um abraço para o Marcelo também. O Marcelo é campeão. Que está tirando esse programa que é importante. Para você ter uma ideia, eu falei, né, o Rio de Janeiro, num ano, fez 46 mil, a gente fez 29 mil castrações ano passado. Mas tem que ter política no governo do Estado também. Alô, deputados, né? Vocês fazem lei, mas cadê a equipe que fiscaliza? Cadê as apreensões, as multas? A gente tem um dispositivo policial que é do governo do Estado. Eu quero dizer o seguinte, CEPAM é do governo do Estado, é da Polícia Militar. Mas está faltando um pouco mais desenhada essa política pública. Creio que esse plano de castração é um grande avanço, a gente tem que saudar, mas é preciso mais também, porque muita gente fica cobrando você para salvar o gato de Niterói ou o cavalo de São João de Meriti, e a gente não tem essas condições. O Marcelo está muito atuante também, fazendo todo esse movimento no governo do Estado, que também é histórico, né, Vinícius? Sim, é inédito. Eu quero agradecer, inclusive, ao governador Cláudio Castro, como eu também agradeço ao prefeito Eduardo Paes, pela sensibilidade. Aliás, todos os prefeitos, a gente fez efetivamente fóruns, né? Eu tive essa iniciativa de estar com você lá no Rio, naquele lugar maravilhoso, né? Luciene, gente, adorou lá o lanche, né? O lanchinho estava uma delícia. Né? Lá no Museu de Arte do Rio. Lindo, e a gente confraternizou todos os secretários de proteção animal, todos os gestores. Então, a causa animal está avançando nos governos. E a gente precisa, sim, elogiar os gestores, os prefeitos, independente de partido, porque a causa animal não tem partido. Né? Isso aí. Ela tem que avançar, assim como saúde e educação. Vamos quebrar essa estigma da vaidade. Gestor animal não é só sair nas redes sociais, ver um resgate que está bombando, eu vou bombar nas redes sociais e correr com esse cachorrinho no colo. Não é só isso não, gente. A cadeira é de prego, né, Vinícius?
Eu costumo dizer, desculpa aqui a honestidade, que se tem muito delegado aparecendo é porque tem pouco governo trabalhando. Você vê que o Rio de Janeiro não tem essa história de delegado isso, delegado aquilo, porque, para mim, o grande protagonista é o meu fiscal que faz resgate todo dia e que nem sempre posta na rede social. Então, é importante a gente ter isso. E eu já sei que você já trabalhou em muito resgate, ajudou muita gente aí e que não fala. Mas é importante a gente dizer que essas coisas existem. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar. Vinícius, nós vamos ter um concurso aqui, que é o Pet Folia. Foi lançado ontem à noite. Tem que usar criatividade. Isso é uma ação do programa Pet Papo. É o seguinte, vocês já estão sabendo do nosso concurso? O Pet Folia, nós lançamos ontem em nossas redes sociais e você já pode participar enviando a foto do seu pet com qualquer adorno de carnaval. Vai ser premiada aí, ó. Vão ter primeiro, segundo e terceiro lugar. O resultado sai dia 22 de fevereiro. Ó, a premiação é bacana. O primeiro lugar é ração. Cadê aqui? Saiu aqui da ordem, aqui meu papel. Ração é bom, ração é bom. Poxa, muito legal. E também quero mandar um abraço à grande vereadora da cidade de Três Corações, Minas Gerais, a Juliana Prudêncio, que essa semana foi derrotada, coitada, com a votação Diga Não às Carroças, né? 7-1 contra o projeto dela. Vereadores mudaram de opinião, rolou aí alguma coisa muito mais interessante. Juliana, não desiste, você é destemida, você é corajosa, você é adorada pela causa animal de Minas Gerais. Um abraço para você, a causa animal de São João de Meriti te apoia. Estamos juntos, Juliana. Luciano, eu queria lembrar que lá no Rio, a gente teve essa experiência em Paquetá. A questão, às vezes, não é só tirar o cavalo. Infelizmente, o serviço de tração, ele também causa emprego. Então, a gente vai tirar, na verdade, 10, 11, 12 empregos nas famílias. É importante. A Prefeitura do Rio comprou 1.100.000 em carrinhos elétricos que funcionam até hoje. Sim. Né? Ele está dando mais lucro para os antigos charreteiros. Primeiro, porque não é 1 tonelada de cocô de cavalo a menos na Baía de Guanabara. Segundo, ele não gasta com ração e veterinário todo mês. É um carrinho, bota na tomada e bora, né? A gente consegue trabalhar. E lembrando que carroça não é picape, né, Vinícius? Carroça não é picape. Aqui as carroças em São João são contratadas para transportar entulho e jogar na avenida principal, carregar 20 caixas de porcelanato 90 por 90. É uma judiação, né? Vinícius, obrigado pela sua presença. Aqui, os protetores estão reivindicando aqui a presença do nosso prefeito, doutor João, no nosso programa. Doutor João, você está mais do que convidado, tá? E estamos aguardando o senhor aqui, doutor João. Vinícius, muito obrigado. Volte sempre. Tem muita história para contar. Bom, vou me despedindo. Quero agradecer a tua equipe, a você, ao espaço aqui, que é maravilhoso. É tudo muito bem feitinho. Você é uma pessoa de muito bom gosto, né? Eu adoro detalhe, desde a camisa e tudo, feito com muito amor, com muito carinho. A impressão é que fica, né? É muito importante. Muito amor envolvido. E eu quero mais uma vez, dizer que a Secretaria do Rio sempre esteve e sempre está de portas abertas, tanto a doutora Andréia, minha subsecretária, toda a nossa equipe que confia e sabe o teu trabalho, como é feito. Muito obrigado, gente. Pessoal que não é de São João de Meriti, então, já dei aqui os caminhos de como encontra o nosso trabalho. Eu espero vocês nas nossas atividades. A gente vai fazer esse mês, você já está convidado, uma ação ativista governamental, né? Essa é a novidade, lá na praia de Ipanema, que a Minha Pata Não é Sola. Para conscientizar as pessoas agora no final do mês de fevereiro, antes do carnaval, para conscientizar os proprietários de cães a não colocar o seu bichinho naquela areia escaldante, nem naquele asfalto de meio-dia, que todo mundo sabe que tem no verão, e com isso, porque a pata do animal não é sola. Vai ser domingo? Vai ser no Praia de Ipanema. O a gente vai divulgar. Vai fazer a cobertura. Legal. Não vamos, Sabrina? Legal. Vamos aí, vamos fazer a cobertura. Obrigado, ouvintes, mais uma vez, pela audiência, pelo tempinho que vocês tiraram para conhecer o que é gestão da causa animal. O espaço está aberto para todos vocês que trabalham com a verdade. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima semana. Semana que vem teremos a doutora Andréia, uma floroterapeuta, uma grande profissional que vai falar de todo o seu trabalho de aromaterapia e floroterapia, não só para os tutores, como também para os animais. Os animais,
eles ficam doentes pelo comportamento dos tutores, tá, gente? Vamos cuidar dessa emoção.